Eu quero começar com uma fala, então, né? Se você trabalha com crédito, sinta-se privilegiado. Sinta-se privilegiada. Porque, de fato, crédito, número 1, é a ferramenta social mais poderosa. É através do crédito que a gente pode contribuir para que as pessoas cresçam. Mas não só cresçam em termos de matéria, de material, mas também cresçam com educação, cresçam com moradia, cresçam com alimentação, cresçam sua saúde, né? Cresçam em todos os níveis que um ser humano pode crescer. Então, se a gente trabalha com crédito, a gente tem que se sentir muito privilegiado. Muito privilegiado. Talvez seja um dos trabalhos mais nobres que existam, né? Todos os trabalhos são nobres. Mas esse trabalho é muito, muito nobre e atinge vários setores da sociedade. E se você for observar, o crédito está. O significado do crédito, o que significa crédito? Já pararam para pensar nisso? O que significa crédito? Acreditar. Olha só que louco. Parece bobo. Parece tão simples, tão próximo e tão longe. Percebe? Crédito é acreditar. Uau! Então o que eu faço? Eu tenho a arte de acreditar no outro como minha responsabilidade. É muito profundo isso. Deixa isso fluir dentro de você. Porque a arte de acreditar é tão importante, tão profunda, que ela vem da espiritualidade, da fé, da confiança. Percebe? Paulo Coelho falou uma frase uma vez que eu usei para definir crédito. Crédito é a arte de dizer sim sem medo ou não sem culpa. A arte do crédito é a gente aprender, a gente se capacitar para dizer sim sem medo e não sem culpa. Quando eu olho para isso, tem um caminhão de trabalho por trás. Porque como eu posso dizer sim sem medo? Como que eu posso dizer não sem culpa? Se eu digo sim com medo, é porque, de fato, eu tenho uma certa dúvida. E aí, o tal do risco, ele não é bem o risco, ele é medo. E aí as minhas reuniões sobre inadimplência, sobre atrasos, fica muito tensa, fica muito chata, fica até agressiva às vezes. Porque não há um sim sem medo. E quando eu falo de sim sem medo, não sem culpa, eu estou falando de gestão de riscos. E o que é risco? O que é risco? Se eu falar risco para você, talvez venha para você uma imagem de que risco é assustador. Nas palestras que eu faço presenciais, e as pessoas falam, mas risco é a chance de algo dar errado, mas risco também é a chance de algo dar certo. Mas o que a gente vive essa palavra todo dia, quando você ouve essa palavra risco? Aí eu começo a caminhar para a sala, eu peço para as pessoas gritarem, risco, risco, risco. E o clima começa a ser um clima de medo. Porque lá no nosso inconsciente, quando eu falo risco, a primeira coisa que vem é uma emoção, né? É uma emoção, e essa emoção se chama medo. Então a primeira coisa é olhar para crédito como o sim sem medo e o não sem culpa. E o não sem culpa, o que significa? O não sem culpa é eu não perder as oportunidades que tem no mercado. Então, quando eu digo não para um cliente, eu tenho que estar consciente de que eu não estou perdendo uma oportunidade para a minha empresa e também para o cliente, de ajudar o cliente.
Percebe? Então, esse não sem culpa significa isso. E esse é o trabalho que eu faço. O crédito, né, o crédito está para a prosperidade dos negócios, presta bem atenção nisso. O crédito está para a prosperidade dos negócios, resumindo o negócio: empresa, relações, clientes e sociedade. Então, o crédito ele atua na empresa, ele traz prosperidade para a empresa, ele traz prosperidade para as relações, ele traz prosperidade para os clientes e ele traz prosperidade para a sociedade. Essa é a raiz, esse é o propósito do crédito. Esse é o propósito do crédito. Mas olha só, o crédito está para as organizações, assim como a confiança está para a prosperidade humana. E o que é essa prosperidade humana? É eu confiar em mim, eu confiar na relação, eu confiar no outro e criar um mundo mais confiável. Percebe que a relação é muito próxima? Né? É muito próxima. Empresa, relações, clientes, sociedades. Eu, relação, outro e mundo. Crédito e confiança é a mesma palavra. E quando a gente traz crédito, a gente quer ter a habilidade de acreditar no outro, de confiar no outro, eu preciso me capacitar. Porque ninguém pode confiar no outro se não tiver a capacidade, a inteligência, a habilidade para confiar no outro. Eu não posso sair daí, como todo mundo fala, eu não confio nessa pessoa, eu não confio nela, mas você conhece. Qual a tua capacidade de confiar? Então a gente não pode confiar em alguém que não tem essa capacidade de confiança. Eu preciso saber com quem eu lido. E quando muitas vezes a gente está trabalhando com clientes ou está trabalhando com outras pessoas que ainda não confiam em si. Então o crédito tem uma função social, e muitas pessoas chamam isso de educação financeira, mas não é só financeira. Realmente dar crédito hoje ainda é um desafio muito grande, porque as pessoas que estão lá fora buscando por crédito, elas não confiam em si. Elas não têm a clareza de como utilizar essa confiança que eu estou recebendo. E aí a relação se distorce. E quando essa relação se distorce, cria uma área cujo nome precisa ser transformado, que é uma cobrança. E eu começo a te cobrar, como numa relação afetiva. Não é sobre cobrança, né? É sobre recuperar a saúde da relação. Porque cobrança não é uma palavra agradável e ninguém gosta de ser cobrado. Mas ela se institucionalizou. E isso é uma palavra que fica fixada na cabeça das pessoas. Então, quando alguém vai ligar para alguém para fazer uma cobrança, veja bem, já está implícito na pessoa essa palavra. E as palavras têm um peso. As palavras têm decisões dentro delas implícitas. Então, esses são os 4 olhares que a gente tem para o crédito, né? O olhar, no caso de negócios, olhar para a empresa, o olhar para a relação, o olhar para o cliente e o olhar para a sociedade. E por que é importante esse olhar para a sociedade? Quando eu falo sociedade, eu incluo aí a minha empresa, mas as outras empresas também que estão criando essa sociedade. E essas empresas não se conversam necessariamente, mas é importante elas conversarem, por isso mesmo que eu crio um evento, um fórum, que hoje se chama Muvon, para que essas empresas se conversem. Porque de nada adianta eu ser muito restrito no crédito, mas como o ser humano que pede crédito é o mesmo, outra pessoa estraga ele.
né? Vem alguém e estraga ele. Hoje a gente tem o Open Finance, que está ajudando bastante a gente ter essa possibilidade de ter um propósito único para o mundo do crédito. Um propósito único. Todos nós queremos ver uma sociedade saudável. Beleza, então todos nós temos que aprender a dizer sim sem medo e não sem culpa. Sim sem medo, não sem culpa. E quando eu olho o crédito para esse lugar humano, eu olho, poxa, eu aqui como ser humano, aí não importa o trabalho que eu esteja fazendo, eu preciso confiar em mim, eu preciso confiar na relação que eu tenho com as pessoas, eu preciso confiar no outro e eu preciso confiar que eu estou criando um mundo melhor. Então, quando eu chego com esse presente que recebi, divino, que é começar minha carreira no mundo do crédito, ali começa junto, ao mesmo tempo, uma reflexão humana que eu nunca tinha tido. Que foi o que eu já comentei, que é, poxa, eu consigo prever comportamento humano através de inteligência artificial? Como assim? Será então que eu sou previsível? Eu sou previsível? É óbvio que a gente é previsível, mas não, né? Quando você é mais novo, com 20 anos, eu não me achava previsível, né? Então, começa ali a minha jornada de autoconhecimento, que eu chamo de jornada espiritual, tá? Jornada de autoconhecimento. Aí eu começo a olhar para a minha relação com os outros. E aí eu começo tentar conhecer as outras pessoas, mas conhecer de outro lugar, não daquele lugar do já te conheço, já sabia, não desse lugar, né? De um lugar mais profundo. Então, quando eu entrei no mundo do crédito para fazer o trabalho do crédito, e fiz isso por quase 40 anos, pouco menos, eu me dediquei profundamente a esse olhar do crédito como institucional, né? Mas também trazendo o lado humano do propósito do crédito. Aí eu comecei a pensar nas relações. E aí criei o fórum para que a gente pudesse discutir as relações no fórum, né? Fazer networking, estar ali conversando. E nesse meu fórum, nesses meus eventos, sempre tem um trabalho humano, que eu chamo de fórum, evento humano-financeiro. Humano-financeiro. Então, para aqueles que perguntaram, ou que perguntam, ou que questionavam, mas você aposentou? Não, eu estou na minha terceira jornada, né, que inclui as outras duas. Eu falo sobre crédito como profissão, eu falo sobre crédito como relação, e agora eu falo sobre crédito como humano e como mundo. São duas vertentes em uma. Quando eu ajudo a mim mesmo, quando eu contribuo comigo, com você, a se transformar, eu estou contribuindo para que a sua vida seja melhor, e eu estou contribuindo para que o mundo seja melhor. E como que eu inventei isso? Eu demorei muito, eu estudo isso há mais de 10 anos, né? Muito tempo. E isso vinha já sendo parte do primeiro trabalho e do segundo trabalho, né? Que é a consultoria, a gestão de riscos, o fórum, os eventos, as conexões. E agora, esse outro lado, que eu trago para complementar a minha carreira. Só que esse outro lado é tão profundo que eu não acho que eu terei uma quarta. É tão profundo que é. Porque é fundamental que eu confie em mim e que você confie em você. Que a gente se confie na nossa relação para que o mundo seja confiável. Não dá para ter um mundo sustentável se eu não sou sustentável. Não dá para ter um mundo sustentável se eu não sustento a minha confiança. Não dá. Então, quando eu vou falar de sustentabilidade, e eu falo sobre sustentabilidade no sentido do indivíduo. Eu não falo dos indicadores de sustentabilidade que você tem que passar para o mercado. Eu falo do indivíduo, como eu posso ser sustentável. E essa é a minha jornada infinita.